nós vimos a parte, né, estrutural. Então, agora nós vamos, né, ver como é que vai disparar, né, esse processo, né, de contração inicial. Então, voltamos aqui para a questão da unidade motora. Então, a peça-chave aqui, nós vamos chamar do motoneurônio inferior. Vocês já viram, né, já conhecem ele muito bem. Então, aqui eu tenho um motoneurônio. Então, o corpo da célula ele tem esse longo axônio. E esse axônio, então, ele vai se projetar e vai inervar a fibra muscular. Na verdade, né, aqui eu estou falando só de um tipo de motoneurônio, mas eu tenho mais de um. Certo? Esse aqui que nós estamos levando em conta é o que nós chamamos de motoneurônio alfa. Esse motoneurônio alfa, ele tem uma ramificação, que a gente vai dizer, árvore dendrítica, muito grande, significa que ele vai receber muitas sinapses, principalmente dos neurônios superiores, né, que vão fazer sinapses aqui. E aí, esse motoneurônio alfa, ele vai inervar exatamente as fibras musculares que vão promover uma contração. Mas eu vou ter um conjunto de fibras, que nós vamos chamar de fibras intrafusais, vamos detalhar na próxima aula, mas que ela não vai se contrair, ou seja, ela não vai contribuir na contração propriamente do músculo. Ela vai estar relacionada com as funções reflexas. Tá? Então, este motoneurônio que ele vai ser ativado, eu vou ter um potencial de ação que vai ser gerado aqui no cone de implantação do axônio. E aí eu tenho a propagação desse potencial de ação por esse axônio que é mielinizado e vai, então, liberar o neurotransmissor nessa sinapse, que é uma junção neuromuscular. Então, aqui nós temos a junção neuromuscular, que é a sinapse que nós mais conhecemos. Então, vejam, esta é uma sinapse muito especial. Muito especial no seguinte sentido, olha, esse aqui é o meu axônio mielinizado, do meu motoneurônio. Ele chega aqui na terminação, e isso aqui vai formar o que eu vou chamar, isso aqui é uma miofibrila, né? A fibra muscular está aqui, né? E aí, olha, o que eu tenho, né, é essa terminação, que é isso aqui, ó. Então, essa invaginação. Aqui eu vou ter um conjunto, né, de vesículas sinápticas, que vai ter o neurotransmissor, muita mitocôndria, porque vai ser uma área de muita atividade. Quando o potencial de ação ele vai aqui se propagando, então isso aqui é uma sinapse, ele vai chegar aí, o que é que vai acontecer? Na terminação sináptica, então o axônio, a terminação do axônio, nós vamos chamar da membrana pré-sináptica. Então, nessa terminação, eu vou ter canais de cálcio, dependente de voltagem, e aí vai abrir canal de cálcio, cálcio entra, aqui representado o canal de cálcio. O cálcio entrando vai ativar as proteínas que estão na membrana das vesículas sinápticas, permitindo a ancoragem dessas vesículas sinápticas na membrana pré-sináptica e liberando o neurotransmissor. Este neurotransmissor aqui vai ser sempre a acetilcolina. Ok? E a acetilcolina liberada vai se ligar aos seus receptores que estão aqui na membrana pós-sináptica, que é exatamente a membrana da célula muscular, é o sarcolema. Então, isso aqui é um diagrama e aqui é uma imagem de microscopia, né, eletrônica, tá? Aqui é da sinapse. Veja que aqui está mais escuro, porque eu tenho uma alta densidade dos receptores, né, para acetilcolina. Quando eu libero, né, na verdade, não é só uma, é preciso ter duas acetilcolinas, né, no canal, é uma proteína transmembrana, eu tenho uma ligação de dois sítios de ligação para acetilcolina, cada receptor.
Aí esse receptor, então, ele vai mudar a proteína, né, estrutural, muda a sua conformação, permitindo, então, agora um influxo de sódio. Então, este aqui é um canal dependente do ligante. Quem é o ligante? O neurotransmissor acetilcolina. Mas esse sódio aqui, ele não vai gerar potencial de ação. Mas ele vai promover o quê? Uma despolarização local. Como isso aqui, né, nós chamamos de a junção neuromuscular, também é chamada de placa motora, este potencial local, ou seja, eu vou ter entrada de sódio, eu tenho uma despolarização local. Então, essa despolarização local é um potencial local. Esse potencial local nós vamos chamar de potencial da placa motora. Certo? Esse potencial da placa motora não é um potencial de ação, é um potencial local, é uma despolarização local. Certo? Semelhante ao que ocorre lá no sistema sensorial com o potencial receptor. E aí, né, o que nós vamos ter, né, aqui é um esquema representado desse receptor da acetilcolina, né, isso aqui, né, com decifração de raio-x. Então, está aqui, seriam 2 moléculas de acetilcolina para mudar a conformação e poder ter um influxo de sódio. Então, está aqui, eu tenho um conjunto, né, rico dos canais dependente de ligante. Então, aqui eu vou ter potencial da placa motora. Se esse potencial da placa motora atingir um limiar, ele vai ativar os canais de sódio dependente de voltagem que estão adjacentes da sinapse. Se chegar ao limiar, esses canais de sódio dependente de voltagem, que estão presentes em toda a membrana da fibra muscular, inclusive nos túbulos T, o potencial de ação, então, vai se propagar por toda a membrana, inclusive invaginando pelos túbulos T. Então, aqui, ó, seria a acetilcolina gerando, né, o potencial da placa motora, não o potencial de ação. Se chegar o suficiente, gera o potencial de ação. Então, nesse diagrama aqui, o que a gente tem exatamente, aqui eu tenho os canais de sódio dependendo de ligante, que é os receptores para acetilcolina. Gera potencial local aqui na placa motora, atingiu o limiar, gera potencial de ação, e esse potencial de ação, então, ele vai se propagar por toda a membrana. Então, o primeiro processo é o que nós vamos chamar de excitação. Quem é que vai excitar aqui é a liberação da acetilcolina. A liberação da acetilcolina depende de quê? Depende da chegada do potencial de ação, que vai ativar os canais de cálcio, dependendo de voltagem. O cálcio entra, que vai ativar a ancoragem das vesículas sinápticas e a liberação das vesículas sinápticas e a liberação do neurotransmissor. Então, vocês percebem que o cálcio, ele tem, né, uma função aqui, ó, na fase de excitação. Esse cálcio aqui não é o mesmo cálcio que vai estar lá envolvido com a contração, ok? Aqui estaria, né, a representação, né, que é o potencial da placa motora. Aqui, sem atingir o limiar, não gera potencial de ação. Aqui, o potencial da placa motora foi suficiente, atingiu o limiar, gerou o potencial de ação. E esse potencial de ação, ele vai se propaga por toda a fibra, né, a membrana da célula muscular. Aqui estaria, né, representando, né, um potencial de placa motora de baixa amplitude. Aqui, amplitude suficiente. Aqui, a amplitude mais baixa não gera potencial de ação, só aqui, no caso do B, gerou potencial de ação.
Então, fazendo uma sequência de eventos. O primeiro evento importante é potencial de ação se propagando no axônio do neurônio motor inferior. Ele chega na membrana, né, na parte terminal desse axônio, ativa canais de cálcio dependendo de voltagem, há um influxo de cálcio, ativa as vesículas sinápticas, liberação do neurotransmissor, ativa, né, o neurotransmissor se liga ao canal, né, de sódio, dependendo do ligante, que é o receptor para acetilcolina, entra sódio, porque o sódio está mais no extracelular, gera o potencial da placa motora, atingiu o limiar, gera potencial de ação. E esse potencial de ação, que é gerado aqui, vai se propagando pela membrana, porque em toda a membrana da célula muscular, inclusive nos túbulos T, tem canais de sódio dependendo de voltagem. Então, enquanto tiver canais de sódio dependendo de voltagem, o potencial de ação vai se propagando. Por isso que o potencial de ação entra dentro do túbulo T. Certo? E aí, olha, veja o que é que vai acontecer. Nos túbulos T, vão ter esse tipo de receptor aqui, que é um receptor maluquete, está aqui ele presente, exatamente nesta região que nós vamos chamar de tríade. Veja, aqui é o túbulo T. Para cada túbulo T, eu tenho uma dilatação do retículo sarcoplasmático. O potencial de ação vai se propagar aqui. Quando eu chego aqui nesta região, eu vou ter aqui um conjunto complexo de receptores, né, que aqui está representado, né, nesse diagrama desta forma. E o que nós vamos ver, né, ele está aqui em mais detalhes, nesse diagrama. Então, olha, aqui a célula, aqui a miofibrila, eu estou isolando num túbulo T, retículo sarcoplasmático, tá? E aí eu estou fazendo um corte aqui. Numa situação de repouso sem potencial de ação, o que é que a gente tem? Olha, isso aqui é a membrana, certo? Do túbulo T. Aqui, que membrana é essa aqui? É a membrana do retículo sarcoplasmático. Tá? Aqui, ó, onde eu estou aqui nessa região, isso aqui é o extracelular, certo? Porque eu estou fora, dentro do túbulo T, certo? É extracelular. Compreende? Isso aí é importante a gente poder entender. O que está dentro do túbulo T é extracelular. Certo? Porque o túbulo T é uma invaginação. Tá? Então, no extracelular, eu tenho maior concentração de sódio, maior concentração de cálcio. É isso? Então, quando o potencial de ação se propaga e chega nesta região aqui e encontra este receptor, que aqui é um receptor de cálcio, dependente de voltagem. Ok? Um receptor de cálcio dependente de voltagem, um canal de cálcio dependente de voltagem. Então, quando o potencial de ação ele inverte a polaridade, esse canal de cálcio abre. E dentro do túbulo T é rico em cálcio. O cálcio entra, né, daqui, ó, ele vem de dentro do túbulo T, do extracelular, e entra aqui nesse receptor. Só que essa aí é uma proteína transmembrana e ela está ligada a uma outra proteína transmembrana que é um canal de cálcio, mas que está localizado no retículo sarcoplasmático. Aí esse cálcio que entra aqui se liga a essa proteína, aí essa proteína muda a sua conformação. A quantidade de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático é gigantesca. Muito, muito, muito maior do que dentro da célula. Então, isso aqui é o citoplasma da célula, aqui é dentro do retículo sarcoplasmático. Tem muito cálcio. Então, essa pequena quantidade de cálcio que entra aqui é suficiente para alterar essa proteína
E aí isso vai permitir que o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático saia do retículo sarcoplasmático. Quem é que está embaixo do retículo sarcoplasmático? Ó, o sarcoma. Então, esse cálcio ele já sai do retículo sarcoplasmático e vai, então, né, se ligar às proteínas que tem, né, sítio de ligações para o cálcio. Então, está aqui, certo? Uma amplificação desse mecanismo. Aqui é o túbulo T. Aqui é o canal de cálcio, dependendo de voltagem, que vai ser ativado pelo potencial de ação que está se propagando pelo túbulo T. Quando o cálcio entra, ele ativa esses canais do retículo sarcoplasmático. Aí sai muito cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. E aí esse cálcio livre no citoplasma ele vai se ligar às proteínas que têm sítio de ligação para o cálcio. Então, a quantidade de cálcio que tem no extracelular é muito grande. Mas não é esse cálcio do extracelular que vai se ligar às proteínas contráteis, não. Esse cálcio, a concentração dele é pequena, né? Não suficiente para isso. Esse cálcio que sai do extracelular, né, pelos túbulos T, o que eles vão fazer é só ativar os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático. Aí sim, eu libero uma grande quantidade de cálcio que vai se espalhar, vai se difundir, né, no citoplasma da célula muscular. E aí esse cálcio, né, sendo liberado em grande quantidade, diga. Como a atleta tem um pouquinho para recarregar os movimentos, fazem o retículo ou cálcio? Tá, como é seu nome? Tiago. Tiago perguntou, assim, os atletas, quando um atleta ele usa, né, um líquido, né, por exemplo, que tem grande quantidade de íons. Né? Hã? Esses tipo, o que é isso aí? Eles não têm cálcio, certo? Então, esses elementos, eles têm principalmente uma alta concentração de sódio e potássio. Tá? Então, na verdade, é que durante a atividade física, em decorrência do suor, você perde líquido e vai perder líquido e eletrólitos também. Então, na verdade, o que você está repondo é líquido e eletrólitos. Certo? Então, no suor, você está perdendo sódio. Se você perde sódio, a amplitude dos seus potenciais de ação está menores. Se você perde, né, potássio também, você vai alterar, então você vai mexer um pouco com o seu limiar. Tá? E aí, se você repõe, você tem um melhor desempenho. Né? É mais para manter, não para o cálcio aqui. Esse cálcio, ele precisa ser acumulado na dieta a longo prazo. Você não consegue, né, colocar cálcio, né, de uma hora para outra dentro do retículo sarcoplasmático, não. A regulação do de cálcio pode ter, como você está, por exemplo, uma regulação do hormônio? Tá, a pergunta, como é seu nome? Laís. Da Laís, qual é a relação, por exemplo, do paratormônio aqui, né, nessa questão da liberação do cálcio, né, no muscular? Né? Então, na verdade, o paratormônio, ou seja, o hormônio produzido pela paratireoide, ele vai ajudar, né, bem como diversos outros processos, né, a disponibilidade do cálcio como um todo. Então, ele vai disponibilizar o cálcio para você, por exemplo, estar montando, né, a estrutura física, óssea, certo? Para ter o cálcio lá no coração para ativar a contração cardíaca e para ter disponibilidade de cálcio aqui também. Só que isso é a longo prazo, não é um efeito, né, imediato. Certo? Então, aqui, como eu tenho muito cálcio aqui, na hora que o cálcio ele não está livre no
no citoplasma. Na hora que eu libero, ele vai ficar aí. Só que eu tenho algumas estruturas proteicas que têm sítio de ligação do cálcio. E aqui, no caso, a principal é aqui. A actina, né? Onde eu tenho aqui no complexo de troponina, eu vou ter uma das estruturas desse complexo de troponina que tem alta afinidade com o cálcio. Na hora que o cálcio se liga, o que é que vai acontecer? Muda a conformação dessa estrutura, né? E aí faz com que haja, se na cabeça da miosina tiver ATP, né? Porque precisa, né, ter uma hidrólise de ATP aqui, essa cabeça se liga aqui. Na hora que ela se liga, ela muda a sua conformação. Então, é como se eu tivesse na situação de repouso aqui, né? E aí, na hora que ela se liga, ele faz esse movimento. Ao fazer esse movimento, ele desloca, né, o filamento fino sobre ele mesmo. Mantendo a presença de ATP, o cálcio, então, ele é liberado e depois ele é recaptado para o retículo sarcoplasmático por uma bomba, por um processo ativo. Então, veja, eu preciso de ATP aqui, eu preciso de ATP aqui. Então, esse processo é um processo dependente de energia, tem gasto. Então, todas as vezes que eu tenho, né, um ATP, né, e vou promover, né, uma perda, né, de um fosfato, né, na hora que eu tenho isso, eu tenho produção de calor. Então, isso é a produção de calor que eu tenho, né, na minha musculatura, localmente, durante o processo de contração. E é claro que quando eu faço uma contração muscular, isso está acontecendo milhares e milhares e milhares de vezes. Não é só uma única molécula. Né? Então, este grau de contração, porque o cálcio vai estar ali presente, ele vai depender do número de pontes feitas entre os filamentos finos e grossos. Esse número de filamentos ele vai depender da concentração de cálcio, da quantidade de cálcio que aí é liberado. Ele vai depender do número de miofibrilas, né, que eu vou conter no núcleo, que vão ser ativados no músculo, na célula muscular, e o número de fibras musculares que vão ser ativadas. Então, vocês lembram que na aula prática, né, vocês faziam, né, um movimento, de extensão e flexão, quando fazia, né, a flexão, viu a atividade do músculo, né, do bíceps. E aí vocês tinham um registro da atividade elétrica. Quando vocês faziam com resistência, a atividade elétrica captada pelos eletrodos era muito maior. A intensidade aumentava. Aumentava por quê? Porque novas fibras musculares estavam sendo recrutadas. Então, eu aumento, né, a contração pelo aumento do número de fibras que eu estou recrutando. Né? E aí, quanto mais potenciais de ação chegar, mais acetilcolina eu libero, mais potenciais de ação vai se propagar, mais canais de cálcio vão ser ativados, mais cálcio vai ser liberado. Com mais cálcio sendo liberado, mais pontes vão ser feitas, maior contração vai acontecer. Tá? Então, o grau de contração do músculo depende tanto da frequência de potenciais de ação que está sendo liberado, né? Do número de motoneurônios que está sendo ativado. Então, quando eu faço isso aqui, eu não estou ativando todos os motoneurônios, todas as minhas unidades motoras do meu músculo relacionado ao bíceps. Mas na hora que eu faço a resistência, eu recruto mais unidade motora, mais, né, fibras musculares vão ser ativadas. Ok? Ficou claro, né? Diga. Mais motoneurônios também. Eu posso fazer as duas coisas. Certo? Assim, porque cada motoneurônio vai ser a unidade motora. Certo? Então, se eu quero recrutar mais células musculares, eu tenho que recrutar mais motoneurônios.
Tá? E se eu quero, daquela unidade motora, que aquela célula se contraia mais ainda, né? Aí eu vou ter que reduzir, encurtar mais o sarcômero. Certo? Para encurtar mais o sarcômero, o que é que eu preciso? Eu preciso ter maior liberação de cálcio. Como é que eu libero mais cálcio? Aumentando a frequência de disparo de potenciais de ação no meu motoneurônio. Qual o papel da tropomiosina? A tropomiosina, na verdade, ela vai ajudar só a estrutura, né, da actina, certo? Tá? Então, ela vai ser importante na estrutura da proteína, né, para poder fazer o deslizamento. Tá? Ela não vai ter um papel, por exemplo, né, de mudança, né, estrutural durante o processo de contração. Tá aqui, inclusive, a imagem, né, da prática lá que a gente fez. Então, olha, aqui era dos livros, né? Aqui eu fiz, ó, um livro só. Então, veja, aqui o bispo foi ativado. Né? Então, vamos imaginar, eu vou agora fazer claro, estou especulando aqui. Dizer que aqui eu ativei, né, 10 unidades motoras. 10 unidades motoras significa 10 motoneurônios, certo? E cada motoneurônio estivesse inervando, né, 10, né, células musculares. Então, seria 10 motoneurônios, 100 células musculares. Aqui, ó, eu aumentei para 2 livros. Agora, eu já tenho, né, 15 motoneurônios, 150 células musculares. Aqui, olha, eu já aumentei para 3 livros. Né? Então, eu posso dizer, olha, aqui eu já tenho 20 motoneurônios, né, e 200 células musculares. Aí vamos dizer que aí eu já tenho agora o limite de motoneurônios ativados. Limite de células musculares ativadas. Mas eu botei agora mais um livro, 4 livros. Então, agora eu não tenho mais aonde recrutar motoneurônios, nem fibra muscular. Mas eu posso agora aumentar a frequência de disparo de potenciais de ação nos motoneurônios, que vai aumentar, então, mais cálcio ser liberado nas células musculares, e o sarcômero vai se contrair o máximo. E aí eu vou ter a contração máxima da célula. Certo? Eu estava pensando na relação porque dorsais tem o menor dano musculares. Então, nesse caso, eu vou aumentar mais a intensidade. Principalmente caso da proporção da olho. E aí, o olho você teria aumentar mais. Qual é o seu nome? Tiago. O Tiago fez uma pergunta, né, aqui, bastante interessante. Ele diz bem, olha, a musculatura dorsal, que tem grandes unidades motoras, e no olho tem pequenas unidades motoras, o que é que vai acontecer, então, no recrutamento? Então, veja, aqui o que eu preciso é manter uma constante padrão de atividade. Eu quase que não relaxo essa musculatura. Basicamente, essa musculatura dorsal, ela vai se relaxar em 2 momentos. Quando a gente está em queda livre, porque, na verdade, isso aqui é, né, efeito antigravitário. Ou então, quando a gente está dormindo, tem uma determinada fase do sono, que os motoneurônios de todas as unidades motoras, com exceção das unidades motoras relacionadas com a nossa respiração e dos movimentos oculares, é que não vão ser inibidas, mas todas as outras são. E é por isso que, às vezes, vocês estão dormindo e acordam assustados e acham que caiu em cima da cama. Por quê? Porque o cérebro de vocês percebeu que antes a musculatura dorsal estava inibida. E o cérebro só entende que isso ocorre durante queda livre.
E aí o cego acha que vocês estavam no pé da livre. Na verdade, não estava em cima da cama. E aí alguns malucos dizem que é porque era a alma que estava fora do corpo e caiu em cima do corpo. Mas, né, a gente tem e deve interpretar essas coisas metaforicamente de uma forma como quiser, né? Literalmente, quer dizer. Mas o que ocorre é isso. Então, para poder, essa musculatura, ela tem um tônus muscular constante. Eu não contraio muito ela, eu tenho que contrair pouco, para manter a postura. Então, por isso, se eu quiser aumentar a contração ou diminuir, o que é que eu vou fazer? Eu aumento a frequência de disparo do meu potencial de ação do meu motoneurônio. Já no olho, não, movimento rápido, para lá e para cá. Para vocês verem, né, vocês devem ter visto isso nas aulas de visão. Por exemplo, a nossa retina, ela não pode ficar parada. Ela está em vibração constante, inclusive. Se ela ficar parada, inclusive, o que ocorre? Os fótons chegam num cone ou no bastonete, principalmente nos cones, vai nativa, né, a rodopsina, e aquela rodopsina ela precisa, né, perder o estímulo forte, senão você não consegue ver. Então você precisa ficar colocando ela no claro e no escuro, no claro e no escuro. Então você tem que estar mudando. E o movimento agora tem que ser rápido, né? Certo? Então, para isso, eu vou recrutando novos motoneurônios. Okay? Diferente, né, da região dorsal. Aqui também, ó, estou recrutando novos motoneurônios. Por isso que eu faço maior habilidade. Agora, se eu quero fazer uma contração mantida aqui, aí eu vou fazendo aumentando a força. Eu não estou recrutando mais motoneurônio. Agora eu estou recrutando aumentando a frequência de disparo dos meus potenciais de ação dos meus motoneurônios responsáveis por esse movimento. Ok? Tudo bem aí, o pessoal remoto? Chat, ok? Pronto, então vamos em frente. Aí a gente tem a situação, né, do rigor mortis. Né? Por que que depois que você morre, não imediatamente, mas logo, né, em algum tempo posterior, você fica rígido. A musculatura, na verdade, fica rígida. Porque, na verdade, tanto o processo aqui, ele precisa desligar, ele precisa, né, de ATP. Então, se eu morro, né, eu ainda tenho cálcio ali liberado. Então, o indivíduo morre, eu posso chegar e mexer ele como eu quiser. Porque ele tem cálcio ali. Então, por isso que as pontes podem ser feitas e desfeitas. Porque eu posso fazer as pontes mecanicamente. Isso. Então, assim, você não vai... Se o indivíduo morre e eu fizer isso aqui, eu vou fazer formação de pontes e quebrar pontes, certo? Porque eu tenho um cálcio ainda liberado. Mas, com o tempo, se eu deixar o braço desse jeito, com o tempo, ele vai ficar rígido, porque agora, né, eu não vou ter mais cálcio para desfazer essas pontes. Aí essas pontes ficam fixas. E aí ela independe do impulso até para fazer depois que você morre, porque você vai poder fazer o movimento. Mas depois que você não tem, né, mais cálcio nenhum aqui liberado, aí ela faz a rigidez. Então, se você deixar o indivíduo assim, ele vai ficar assim. Você só vai tirar dessa posição depois que essa proteína, realmente ela se quebrar. Pelo processo de putrefação. Né? Ok? E aqui no caso, né, o que eu quero chamar a atenção é esse fenômeno que nós chamamos de tetania. Então, veja, isso tem a ver, inclusive, com a pergunta, né, do Tiago, sobre a questão da diferença de
músculo, né, dorsal, a musculatura do olho. Né? Então, veja, aqui eu tenho uma condição, veja que eu tenho um músculo, aqui eu tenho como se fosse representando, né, aqui o motoneurônio, e aqui é a célula muscular. E aqui eu estou medindo a força de contração, tá? Então, aqui, ó, aqui é o estímulo, tá? E aqui é a força de contração. Eu dei um estímulo, contraiu, relaxou. Dei outro estímulo, contraiu, relaxou. Então, se eu der uma frequência de 5 Hz, ou seja, cada 5 segundos, eu fiz aqui 2 e deu 3 contrações. Mas veja que nessa condição aqui, eu dei um estímulo, contraiu, ele estava relaxando, aí dei outro estímulo, liberou mais cálcio. Então, veja, por que é que ele relaxa? Porque eu estou tirando o cálcio, ok? Só que aqui, olha, está relaxando, mas ainda tem cálcio. Aí eu liberei mais cálcio. Então, eu sobrepus dentro da célula o cálcio que já tinha, com mais cálcio ainda, foi liberado pelo retículo sacoplasmático. Novas pontes foram feitas, maior força. Novamente, mais força ainda. Aqui, olha, eu ativei com a frequência maior, olha, ele ficou, nem quase não relaxou. E aqui eu dei e ficou constante. Então, isso aqui é um fenômeno que nós chamamos de tetania. Então, o fenômeno de tetania, isso aqui ocorre em músculos dorsais, no bíceps, na musculatura das pernas, mas no dos olhos não faz isso. Né? Porque, na verdade, a musculatura do olho, né, ela é altamente resistente, ou ela é altamente fatigável, desculpa. Ela se contrai muito rápido e relaxa muito rápido. Então, para você aumentar, né, a atividade muscular, você vai, no olho, você vai recrutar mais motoneurônios. E na musculatura dorsal, você vai fazer isso aqui. Por isso, né, que, inclusive, nos pacientes que têm tétano, que em decorrência, né, de uma intoxicação, né, uma infecção por uma bactéria que libera uma proteína que acaba gerando um aumento de disparo de potencialização nos motoneurônios. Nos motoneurônios que vão, né, ativar principalmente, né, as grandes, né, unidades motoras. Então, você vai ter contração dorsais, de membros, mas não vai ter efeito, por exemplo, sobre, né, a musculatura ocular.